pecado atrapalha as nossas conquistas, atrapalha as nossas conquistas com Deus, atrapalha as bênçãos derramadas de Deus sobre as nossas vidas. Tudo é impactado por causa do pecado, porque todo tipo de pecado abre portas para que o diabo atue, opere, faça o seu mal nas nossas vidas. Ele tem a liberdade de fazer o que ele quer. Bom dia, irmãos, paz seja convosco, mais um dia, mais uma manhã, graças a Deus. Quinta-feira, Deus seja louvado, Deus é maravilhoso, Deus é tremendo, Deus é único. E aí, você está bem? Amém? Glória a Deus. Espero que sim, espero que esteja animado, fortalecido, novamente com força bruta para vencer, vencer e vencer. Nada de desistir, nada de recuar, mas sempre avançando para as conquistas. Amém? E nessa manhã gostaria de compartilhar algo aqui com você. Irmãos, pecado é um mal. Pecado é algo terrível, algo que atrapalha o nosso relacionamento com Deus, atrapalha a nossa vida com Deus, atrapalha, nos tira a paz, nos tira a vida sossegada, a vida de alegria no nosso coração. O pecado atrapalha as nossas conquistas, atrapalha as nossas conquistas com Deus, atrapalha as bênçãos derramadas de Deus sobre as nossas vidas. Tudo é impactado por causa do pecado. O pecado, ele tem que ser eliminado de nós. Nós não podemos conviver com o pecado. Nós não podemos ficar praticando o pecado. Eu sei que todos nós pecamos, que todos nós erramos, que todos nós falhamos. Nós somos seres humanos, Deus sabe disso. Mas é importante que nós não convivamos com ele. Nós não aceitemos o pecado nas nossas vidas. É muito importante isso, é muito importante nós tomarmos consciência quanto ao pecado. O pecado, ele não pode fazer parte de nós. Ah, Carlinhos, mas é uma mentirinha. Ah, Carlinhos, mas é só alguma coisinha simples, tá? Nada muito sério. Ah, não é um adultério, não é uma prostituição, eu não matei ninguém, não roubei ninguém. Não estou falando somente de pecados grandes, mas estou falando, na verdade, pecado não tem tamanho, mas não são pecados que deixam uma sociedade, alvoroçada. Não são, mas todo tipo de pecado, porque todo tipo de pecado abre portas para que o diabo atue, opere, faça o seu mal nas nossas vidas. Ele tem a liberdade de fazer o que ele quer. Então, o pecado é um mal muito grande. E aqui, em 1 João capítulo 1, do versículo 9, o apóstolo João, ele diz assim, filhinhos, primeiro no capítulo 2, filhinhos, escreva a vocês estas coisas, para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai. Então, Jesus é o nosso intercessor. Jesus é aquele que intercede por nós perante o Pai para que a gente seja perdoado. E no capítulo 1 do versículo 9, ele fala assim: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então é importante que nós venhamos até o Senhor e possamos pedir a Ele que nós sejamos perdoados, que nós possamos ser perdoados das nossas transgressões, dos nossos pecados, das nossas iniquidades, irmãos. É importante, é muito importante, de nós nos arrependermos, de nós nos convertermos ao Senhor, tá? Tem várias passagens bíblicas e eu gostaria de tocá-las ou de ler algumas delas. Aqui em Isaías, capítulo 1, do versículo 19, 18,
diz assim, ó, venham, vamos refletir juntos, diz o Senhor, embora os seus pecados sejam vermelhos como o escarlate, eles se tornarão brancos como a neve, embora sejam rubros como a púrpura, como a lã se tornarão. Ou seja, venham juntos, vamos refletir. Ele está falando desse jeito. Venham, tragam os seus pecados até mim. Por mais difíceis, por mais vermelhos, por mais negros que eles sejam, por mais vergonhosos que eles sejam, tragam até mim. Porque eu posso purificar vocês, que eu posso perdoar vocês. Vocês entendem essa palavra? É isso que o Senhor está falando para nós nesta manhã, é isso que o Senhor está nos falando. Ó, não convivam com o pecado. Eles atrapalham as vossas vidas, eles distanciam vocês de mim. Lembra do Isaías 59? Ó, as minhas mãos não estão encolhidas para que eu não possa salvar, nem os meus ouvidos agravados, fechados, para que eu não possa ouvir vocês. Mas são os pecados que fazem separação entre vós e o vosso Deus. Aqui em Isaías capítulo 43, do versículo 25, diz assim, ó, sou eu mesmo, aquele que apaga as suas transgressões por amor de mim e que não se lembra mais dos seus pecados. Então, irmãos, somente Deus pode perdoar os nossos pecados. Somente Deus, somente Ele pode nos perdoar os pecados. Não achemos que se a gente não confessar os pecados, tudo vai ficar bom, vamos fazer de conta e que nada aconteceu. Não, irmãos, nós temos que chegar na presença de Deus e confessar a Ele e falar com Ele. Deus perdoa, é Ele mesmo que perdoa. Mas nós precisamos confessar, nós precisamos nos apresentar diante dEle. Nós precisamos ir diante dEle e confessar. Aqui em Jonas, né, conta sobre a vida de Jonas, que Deus escolheu ele para ir até Nínive e pregar o arrependimento, né? E ele, o que ele fez? Ele ficou com medo e ele fugiu de Nínive. Ele foi para um outro lugar, tomou um navio. O navio veio uma grande tempestade e essa tempestade assolou o navio. Iam a pique, aí descobriram, foram jogando tudo, todos os seus pertences e nada da tempestade passar. O navio ia a pique. De repente o Jonas apareceu lá, desacordaram o Jonas, estava lá dormindo lá no calabouço. E eles acordaram ele, rapaz, você está aí, né? Nós vamos morrer. Aí ele se lembrou que o Senhor era a causa de toda aquela confusão toda. Por quê? Porque ele, na verdade, ele era a causa da confusão. E o Senhor estava castigando aquele povo, aquele navio por causa dele. Então ele falou, joguem-me no mar e vai cessar. E aconteceu exatamente isso. E veio um peixe, peixe grande, né? Possivelmente a baleia, engoliu ele. E aí, por 3 dias, lá dentro da baleia, ele orou, se arrependeu, se converteu, se voltou, e Deus fez o peixe voltar com ele na beira da praia, vomitar ele. Ele foi para até Nínive, pregou o evangelho até Nínive, pregou a conversão, pregou que se eles não se arrependessem, está no capítulo 3, né? Se eles não se arrependessem, Deus iria destruir Nínive. E o que eles fizeram? Eles se arrependeram, eles se voltaram para Deus. Olha aqui, proclamaram um jejum e todos eles, do maior ao menor, vestiram-se de pano de saco. Quando as notícias chegaram ao rei de Nínive, ele se levantou do trono, tirou o seu manto real, vestiu-se de pano de saco e sentou-se sobre a cinza. Então fez uma proclamação a Nínive, por decreto do rei e de seus nobres. Não é permitido nenhum homem ou animal, bois ou ovelhas, provar coisa alguma. Ou seja, ninguém passou a comer.
Ficaram de jejum, se arrependeram, choraram, se lamentaram pelos seus pecados e se voltaram para Deus. E Deus não destruiu essa cidade. Passou-se muitos anos depois que Nínive foi destruída por causa do pecado, mas esse reino não viu a destruição. Por quê? Porque se arrependeram. Nós precisamos se arrepender dos nossos pecados. Nós precisamos aqui em Joel, capítulo 2, do versículo 12, né? 2,12 diz assim: agora, porém, declara o Senhor, voltem-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto, rasguem o coração e não as vestes, voltem-se para o Senhor, o seu Deus, pois ele é misericordioso e compassivo, muito paciente e cheio de amor, e arrepende-se do mal e não envia desgraça. Então, irmãos, arrependa-se. Volte-se para o Senhor, entrega a sua vida para o Senhor. Aqui no Salmo 103, Salmo 103, do versículo 3, diz assim: é Ele quem? O Senhor, que perdoa todos os seus pecados e cura todas as suas doenças. Às vezes tem pecados que somente são sarados por causa da cura do perdão do pecado. Lembra daquele homem que estava descendo, né? Era paralítico, tudo, do corpo inteiro, e de repente descendo numa cama, os seus amigos descendo do telhado, e Jesus olha para ele: filho, perdoados te são os seus pecados. Perdoados te são os seus pecados. E aí o povo alvoroçado: quem que perdoa pecados? Quem é ele para perdoar pecados? E aí Jesus disse: qual é mais fácil dizer a esse homem paralítico: levanta-te e anda, toma a tua cama e anda, ou dizer para ele: perdoados te são os seus pecados, para que vocês saibais que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados, ele também tem poder para dizer a este homem: levanta e anda. Eu quero dizer que somente ele, Jesus, através do seu sangue, nos perdoa, nos purifica, nos limpa, nos lava. Certo? E aqui ele está dizendo: é Ele quem perdoa todos os seus pecados e cura todas as suas doenças, que resgata a sua vida da sepultura, ou seja, está prestes a morrer, mas Jesus resgata, Jesus dá vida nova, Jesus dá-nos vida e vida em abundância. Em que enche de bens a sua existência, de modo que a sua juventude se renove como a água. O Senhor faz justiça e defende a causa dos oprimidos. Ele manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos israelitas. O Senhor é compassivo e misericordioso, muito paciente e cheio de amor. Deus é maravilhoso, irmãos. Eu gostaria que você pudesse trazer ao seu coração esse arrependimento. Senhor, me perdoa, Senhor, me sara, Senhor, me cura, Senhor, me perdoa de toda a minha alma, de todo o meu coração. Quando os israelitas, no derramar do Espírito Santo no Pentecoste, eles está cheio de mosto. Não, aí o Pedro se manifestou, Pedro apareceu ali e falou assim: não, nós não estamos cheios de mosto, nós estamos cheios do Espírito Santo. Nós recebemos a virtude que o Senhor, que Joel prescreveu no livro de Joel, a profecia de Joel, quando diz que o Senhor derramaria do seu Espírito, e ali ele pregou a palavra, falou, e aí o povo gemendo, sentindo ali o peso do pecado sobre eles, e ele falou: Pedro, o que será de nós? O que faremos? E aí Pedro disse: se converta dos seus pecados, se arrependa dos seus pecados, né? Voltem-se para o Senhor e batizem no nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero dizer para você também: volte para o Senhor, se arrependa dos seus pecados. E se você ainda não é batizado em Jesus Cristo, no batismo das águas, se batize no nome de Jesus. No nome do Senhor Jesus, volte-se para o Senhor, se arrependa das suas falhas, não deixe que o diabo entre na sua vida, enfie uma faca no seu coração, na sua carne, na sua vida.
Não, não. Entregue-se para o Senhor, entregue-se para Jesus Cristo, porque Ele é a propiciação dos seus pecados. Porque todos os pecados e destituídos estão da glória de Deus, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Jesus é a sua salvação, Jesus é a nossa salvação. Vamos orar? Pai, aqui estamos na tua presença. O Senhor é maravilhoso, poderoso, tremendo. O Senhor é um Deus cheio de misericórdia, Pai. Nós aqui refletimos várias coisas na tua palavra. Que o Senhor possa tocar no coração desta vida, Pai. Que o Senhor possa resgatar esta pessoa, meu Deus. Talvez ela esteja se banhando do pecado, se banhando, se tomando banho realmente das iniquidades. Mas nesta manhã, Senhor, ajuda eles a entender, Senhor, que isto faz mal, que isso é um veneno, Pai, que cada dia que nós pecamos, que nós erramos, que nós falhamos e nós não nos arrependemos, é um veneno que nós estamos tomando, Pai. Nós estamos morrendo, indo para a sepultura, meu Deus. Mas hoje, Senhor, o Senhor é aquele que nos resgata da sepultura. O Senhor é aquele que nos perdoa os nossos pecados. O Senhor é aquele que sara as nossas vidas, Pai. Assim como Nínive, Senhor, uma cidade que estava condenada, mas eles se voltaram, eles se arrependeram, eles se voltaram para Ti, Senhor. E o Senhor não destruiu Nínive. Por isso, meu Deus, abençoa esta vida, abençoa esta pessoa, quebra cadeias, grilhões e algemas, Pai. Talvez eles estejam sufocados, cheios de pecado, mas hoje lava com o sangue vertido na cruz do Calvário, purifica, meu Deus, em nome de Jesus. E assim sejas. Pai, toca no nosso dia, abençoa as nossas vidas, abençoa as pessoas que estarão conosco, todos, guarda, livra, abençoa, em nome de Jesus. Amém e amém. Bom dia, Erivan, a paz do Senhor, meu querido. Deus abençoe grandemente sua vida, a vida da minha tia, das minhas primas, em nome de Jesus. Bom dia, Júlia e Fábio, a paz do Senhor, Deus abençoe grandemente. Vocês sejam tocados, sejam agraciados pela mão potente do Senhor, pela graça do Senhor, vocês sejam envolvidos, a bênção seja sobre a posteridade de vocês. Alvelino, meu primo, que alegria te ver nesta manhã, Deus abençoe grandemente você, a família toda, sejam conservados pela graça, abençoados no nome do Senhor. Alcinélia, Deus abençoe grandemente, que alegria também te ver nesta manhã, a paz do Senhor, querida, Deus abençoe, muito obrigado, que você seja agraciada, a sua família, o seu filho seja agraciado, no nome do Senhor Jesus, que a glória do Senhor seja pousada na vida de vocês, e vocês que vêm depois, fiquem firmes, cada dia mais firmes no Senhor, o Senhor é convosco. Volte-se para o Senhor, se arrependa, sim, se arrependa. Nós não podemos conviver com o pecado, aceitar o pecado em nós. Não, diga não e fala sim para o Senhor. Senhor, me arrependo, eu me entrego, Senhor, eu confesso, Senhor, eu estou aqui. Vai de cara lavada mesmo, não é? Não tem aquele ditado de cara lavada? Vai, mas se arrependa sincero, seja sincero com o Senhor. No nome de Jesus, um grande abraço, sorrisão no rosto e vamos